boa, maravilhosa, principalmente lógica, mas ela tem uma deficiência, a teologia natural. Você olha tudo, vamos voltar a falar de pistes, é acreditar a partir de evidência. Eu olho a natureza e eu só tenho um pensamento lógico. Alguém criou. E quem criou tem noção de estética, tem noção de jogo de cores, tem noção de combinação de cores, tem noção de linhas retas, tem uma percepção fantástica. Mas o que a teologia natural não me diz é: quem criou é inteligente, mas quem criou me ama? Ele criou porque ele quis demonstrar que ele é extremamente poderoso e criativo? Ou ele criou para isso também, mas para dizer que ele fez isso para mim? A teologia natural não vai dizer. Quem é que vai dizer se Deus me ama? É o Evangelho. Então, de qualquer maneira, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: as coisas criadas são evidências de que tem um Criador do qual todos têm que obedecer. É para mim, por mim. Percebe? Isso é pecado. Ele declara que a justiça não vem mais através da observância da lei mosaica, nem mesmo para os judeus, porque Deus agora manifesta a sua justiça por meio de Cristo, cuja justiça é a fonte de justiça para toda a humanidade. Lembrando que a lei que nos matou foi a lei quebrada no jardim. A lei de Moisés é didática apenas. Vamos ler Romanos 1, 16 e 17. Quem lê para nós? Romanos 1, 16 e 17. O que diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Veja bem, isso é importante falar, pastor Oswaldo. A lei de Moisés não matou ninguém, porque quando a lei de Moisés chegou, o povo já morria. É lógico. A gente vai ver isso em Romanos 5. A lei que nos matou foi a lei do jardim. Aquela lei. Não comerás. Essa lei que nos matou, não foi a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela é simplesmente didática. Então, para que ela serve, Reginaldo? Presbítero Reginaldo? Herança da sinagoga. Então para que serve a lei de Moisés? A lei de Moisés vai dizer o seguinte: sabe por que vocês morrem? Porque vocês não satisfazem essa lei. Se vocês satisfizerem essa lei, você para de morrer. Aí é o problema, não é? Quem satisfaz aquela lei? Agora olha que interessante. O que significa justiça? Lê para nós, Marcos. Palavra justiça, de Kaiosune. Falando em língua, hein? Isso aí é uma... Se você falar isso lá na Asa Leste, o povo vai... Assembleiano. Vamos voltar lá, que aqui tem um microfone. Agora é chique, vai lá. A palavra justiça, de Kaiosune, significa equidade, justiça e integridade. A ideia apresentada é conformidade com uma norma. Justiça significa dar a cada homem o que lhe é devido, com base em sua conformidade ou falta de conformidade com o padrão divino de santidade perfeita. Ok, então o que é justiça? Justiça é a única maneira correta de que de fato alguém se torne perfeito. Ponto. Continua ali. Sérgio, não é para ler, Sérgio? Não dá? Deixa eu ler. Justiça é a única forma correta
de como a pessoa deve viver no nível que agrade a Deus. A falta de conformidade com o padrão divino traz maldição. Isso. Qualquer aquém desse padrão de perfeição moral traz toda a maldição de Deus sobre o ofensor. Isso revela quão santo Deus é e quão grave é qualquer violação da sua lei. Preste atenção, gente. Isso aqui é princípio chave para a gente entender o Evangelho. O que é justiça? Justiça, eu vou resumir o que foi lido aí pelo Giovanni e pelo Marcos. Justiça é o padrão de Deus para salvação. Isso é justiça. Mateus 5,48: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. A justiça é essa aqui. Mateus 5,48. Essa é a justiça. É o padrão de Deus para a salvação. Mas e se eu não satisfizer a justiça? O que vai acontecer comigo? O Giovanni acabou de ler. O que vai atrair para mim? Maldição. Qual é a maldição quando eu não satisfaço a justiça de Deus? Qual é a maldição? A morte. A morte. Então, se eu não satisfizer a justiça de Deus, a morte é a maldição. Romanos 6,23. Exatamente. Romanos 6,23. Vamos adiante. Olha que interessante. A justiça de Deus contrasta fortemente com a pecaminosidade do homem e descreve o caráter santo e justo de Deus, que sempre dispensa aquilo que é consistente com cada um de seus outros atributos perfeitos. Deus nunca poderia perdoar ao homem pecador as suas ofensas e pecados de uma forma que comprometesse o seu caráter perfeito. Então, eu não vou perdoar o Alex porque eu simplesmente o amo. Eu amo. Mas o meu amor não é suficiente, porque se eu perdoar o Alex porque eu o amo, eu estou indo contra o meu caráter. Porque no meu caráter, todo mundo que quebra a justiça ou o padrão tem que morrer. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Então, eu não vou perdoar o Alex porque eu o amo. Eu o amo muito. Eu não posso perdoá-lo porque ele me ofende, ele me agride, ele ataca a minha perfeição, ele ataca a minha moral. Aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Agora vamos lá. Aí está fora daquela qual é a boa vontade de amor, perfeita e agradável. Está fora, está totalmente fora. E o salário do pecado é a morte eterna para todos os que não atingem sua justiça insuperável. Então veja, Deus quer nos salvar. E Ele quer nos salvar porque Ele nos ama. Mas o amor de Deus, apenas o amor de Deus, não é suficiente para salvar o homem. Porque Ele não pode salvar porque Ele ama. Porque se Ele salvar porque Ele ama, a sua justiça não é satisfeita e Ele está indo contra o seu caráter. Se bem que o universalismo prega isso. Mas aí temos um problema. A justiça de Deus é o padrão de Deus para a salvação. Se eu não atingo esse padrão, eu tenho maldição. A maldição sobre mim é a morte. Em outras palavras, Suzy, o que diz a justiça de Deus, Sérgio? Alguém tem que morrer. E alguém tem que morrer de forma perfeita. Porque se você morre como consequência, lascou. Está no inferno mesmo. Você mereceu morrer. Você mereceu morrer. Não é nada, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas que morte eu tenho que morrer? Ou que morte a justiça exige para que eu seja salvo? A morte de um perfeito. Prestem atenção. Olha o que diz Romanos 1,16. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que o Evangelho diz?
A justiça diz, alguém tem que morrer. O que o Evangelho diz? Alguém já morreu. É como se Paulo estivesse falando assim, Calixto, vocês não sabem que a morte está presente no Evangelho? Porque a justiça de Deus, alguém tem que morrer. Vamos adiante. Vocês estão entendendo, gente? A morte dele foi suficiente. Mas vamos lá. Paulo, ao explicar o Evangelho, ele está ensinando que o padrão perfeito pelo qual Deus mede nossas vidas é a sua santidade absoluta. Então, quer dizer, Deus mede o Raul usando ele como regra. Lascou, meu. Lascou. Mas Deus tem que fazer isso por quê? Porque a Trindade exige perfeição da sua criatura. A exigência de sermos justos aos olhos de Deus e aceitável aos seus olhos é que estejamos em perfeita conformidade com a santidade moralmente pura de Deus. Piorou. Então quer dizer, o homem pode ser salvo? Pode. É impossível o homem ser salvo? Não, não é impossível. É possível? É possível. Mas como que eu posso me salvar? Bom, você tem que morrer. Não, mas morrer eu já sei. Morrer eu já sei. Essa maldição já está em mim. Ah, então lascou, porque é só a morte de um perfeito. Olha que interessante. A santidade divina significa que ele é moralmente perfeito e pessoalmente impecável em seu ser, palavras, ações e julgamentos. Medidos por esse padrão de perfeição, todos nós somos pesados na balança e considerados carentes. Todos nós pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Ou seja, o homem está assim diante de Deus para a salvação. É a própria justiça de Deus que ele provê no Evangelho. Agora, olha que interessante. Nesse contexto, a palavra "de" indica a fonte dessa justiça. Isso significa que essa justiça vem de Deus e é provida para a humanidade pecadora que está sem justiça própria. O que isso que significa? Que eu só posso ser salvo se eu satisfizer a justiça. Bom, eu não tenho como satisfazer a justiça. Não tem? Não, então você tem que morrer. Não, mas Deus não quer que eu morra. Então alguém vai morrer no seu lugar. É forte. Preste atenção. A única criação de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, é o ser humano. Os anjos não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Se os homens fossem feitos como os anjos foram criados, Jesus Cristo deveria morrer bilhões de vezes. Ok? Quem foi dos anjos que pecou? Lúcifer. Quem foi expulso junto com Lúcifer? Até essa parte. E os outros 75%? Por que ficaram? Porque cada anjo foi criado individualmente. O ser humano foi a única criação de Deus que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma coletividade. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra coletividade. De tal ponto que o pecado de o pecado de Lúcifer não passou para todos os anjos, só passou para quem comprou o peixe dele. Senão todos tinham sido. Senão todos, exatamente, senão todos teriam sido expulsos. Percebe? Percebe? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então veja bem. Eita glória! Alguém pode dar um glória aí? Fala. Não. Tá. Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, eu sei que vocês estão acompanhando. Muito. Esse aí é muito louco. É muito louco. Ok, vamos lá. Então veja. Todos da raça humana devem ser revestidos pela própria justiça de Deus, a fim de serem recebidos na santa presença de Deus com aceitação. Nossa justiça é como trapos imundos, mas Deus provê a justiça que precisamos para estar certos com Ele do Evangelho. Isaías 64:6
é de uma forte demais, né? Do hebraico begedim. Begedim, no hebraico, significa pano de menstruação. Que as mulheres não tinham, como é que é? Absorvente higiênico. É a nova marca do Mox. O Raul vai lançar uma nova marca de absorvente, Begedim. Mas é verdade, ué. É verdade. Então, o que Deus fala pela boca do profeta é o seguinte: vocês quererem alcançar a justiça por suas justiças, é pano de menstruação, ou seja, imundo. Por isso que a tradução é trapo de imundície, porque, ora, o sangue por si só, para o judeu sempre foi imundo, e sangue de menstruação é o organismo da mulher que está purificando o organismo dela, ou seja, o sangue que sai. Então, você quer oferecer a sua justiça para mim? Você acha que isso não causou impacto? Fala, Janisley. É interessante que mesmo passando tanto tempo, a igreja ainda confunde boas obras com salvação, religiosidade com santidade. Ou seja, quem oferece a Deus boas obras, está oferecendo para Deus begedim. E mais, olha que profundidade é o Romanos. Puxa vida, vai. Aí você depois assiste no canal do YouTube lá. Pessoal, valeu, Sidney. Valeu, pastor Sidney. Muito bem. Mas não vai chorando, não. Manda esses slides. Vou mandar. Veja bem. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Viu, pessoal? Vamos lá. A justiça de Deus é essa aqui: alguém tem que morrer. Mas eu não quero que Oswaldo morra, porque a morte do Oswaldo já é cunho de pecado. A morte do Oswaldo tem que ser a morte perfeita, não tem jeito. Alguém tem que morrer por ele. E aqui entra que, olha como eu falei aqui, eu causei espanto para vocês. Eu sei, eu falei para provocar vocês. Só o amor de Deus não salva ninguém, se esse amor não tiver gesto. A Bíblia diz: eu não tenho prazer na morte do perverso. O que Deus está dizendo? Que tem perverso que morre e ele não salva, mesmo que ele ame. Em outras palavras, qual foi a ação da Trindade para salvar o homem? Agora, olha que coisa interessante, o Evangelho é interessante. Ao longo de sua vida, Jesus obedeceu perfeitamente a santa lei, aquilo que temos repetidamente desobedecido. Isto é chamado de sua obediência ativa à lei. É a obediência vitalícia de Cristo que é tão importante para alcançar a justiça quanto a sua morte substitutiva na cruz. Por que a gente fala, e às vezes não se explica direito, mas se crê, mas sem entender direito? Por que se fala que Cristo morreu por nós, se eu morro e não me salvo? O que é morrer substitutivamente? Veja, eu vou falar mais profundamente em capítulo 5, mas para a gente entender o seu Evangelho, a justiça diz o seguinte: um ser humano pecou, todos os outros seres humanos pecaram nele, que o Agostinho de Hipona no século IV vai chamar de quê? Pecado original. Pano de menstruação. Veja, pecado original. Então tá, o Sérgio tem que morrer para ele se salvar. Só que tem um problema: o Sérgio não tem uma vida perfeita, logo a morte de Sérgio não pode ser perfeita.
Qual é a única forma de ter uma morte perfeita? Só um ser humano perfeito. Porque a justiça de Deus diz que alguém tem que morrer. Mas não é tem que morrer assim, tem que morrer como sacrifício para ser salvo. Jesus Cristo foi perfeito. Por que a morte dele foi perfeita? Porque ele teve uma vida perfeita. E aqui está um ponto do evangelho que raras vezes você escuta na igreja. Nós não somos salvos só pela morte de Cristo. Nós também somos salvos pela vida de Cristo. Porque a morte dele sem a vida perfeita seria mais um para morrer como qualquer um de nós. Então, a morte dele foi perfeita, por quê? Porque ele teve uma vida perfeita. E por que ele teve uma vida perfeita? Porque ele veio fazer o favor. O que é graça? Favor imerecido. Qual foi o favor que Cristo fez? Ele cumpriu a lei para o Alex. Ele disse isso em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei. E vim? E ele veio cumprir para quê? Para provar que ele é Deus? Para provar que ele é um ser humano que não pecava? Para provar que ele era... Não. Ele veio cumprir a lei porque ninguém satisfaz a lei como deveria. Só um ser humano perfeito pode salvar o ser humano. Então, Jesus Cristo foi esse ser humano perfeito. Então, o amor da Trindade pode nos salvar, porque um ser humano perfeito veio a este mundo. Quem? A segunda pessoa da Trindade se encarnou e veio a esse mundo. Agora o amor de Deus é completo, porque eu não somente sei que Deus me ama, mas esse amor de Deus proveu um jeito dele me salvar. Vocês estão entendendo bem? Estão entendendo melhor? Você tem uma passagem, Simone, que me marca demais. Todas as vezes que eu escuto essa passagem, me atinge profundamente. Eu já falei isso também e vou falar de novo para quem não escutou. E para quem já esqueceu, eu vou relembrar. O batismo de Jesus traz revelações profundas. João Batista, se o templo não tivesse sido corrompido pelos romanos, porque o templo foi corrompido pelos romanos, o sumo sacerdócio, de acordo com a lei de Moisés, quanto tempo durava o sumo sacerdote? Quanto tempo durava? O ministério, vitalício. O sumo sacerdote, vitalício. Ele só deixa de ser sumo sacerdote quando morre. Mas Roma mudou. Porque Roma descobriu que a maneira de controlar o povo era pelo sinédrio acoplado com o templo. Ou seja, a única maneira de controlar, porque para Roma era muito difícil rebelião. Custava muito caro para o império ter que dispor uma tropa, ter que prover armamento. Flecha era uma coisa caríssima, gente. É a mesma coisa que bala hoje. Era caríssimo. É uma vez só, você não recupera. A flecha não recupera, a bala não recupera. Então, o que era mais barato? Eles subornarem a classe religiosa. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a lei de Moisés e colocou a lei de César. O que dizia a lei do César? O sumo sacerdote vai durar de 5 em 5 anos. Transitório. Anás era o cara que gostava de dinheiro. Só que ele era tão populista que o povo gostava de Anás. Anás tinha 5 filhos. Cada filho dele foi sumo sacerdote. Quantos anos aqui já foram? 25. E ele já tinha sido sumo sacerdote mais de 10 anos. O último que veio era o genro dele. Ou seja, quem é que dominava Israel? A família lá Sarney, né? a família Sarney. A ACM que dominava, era a família ACM que dominava. O que Deus faz? Quando Deus vê o templo corrompido, ele tira o seu sumo sacerdote, que se chama João Batista. Por que o João Batista era sumo sacerdote?
Porque para ser sumo sacerdote, a pessoa tinha que ser da tribo de Levi e descendente direto de Arão. Se o cara era só da tribo de Levi, ele só era sacerdote. Mas se ele fosse da tribo de Levi e descendência de Arão, ele poderia ser sumo sacerdote. O pai de João Batista, Zacarias, era da tribo de Levi. A mãe de João Batista, Isabel, era da descendência de Arão. Quem era o sumo sacerdote de Deus naqueles dias? João Batista. Mas Deus não vai estar lá no templo que está corrompido. Deus sai do templo e leva o sumo sacerdote dele para o deserto. Estão entendendo? Aí você está pensando assim, Sofia, o único pastor inteligente entre nós é o pastor Giovanni, porque ele casou com a sabedoria. Então veja, o que eu quero, o que pano de fundo eu estou criando para chegar no batismo? Quando Jesus chega para ser batizado, o diálogo deles é muito estranho. Primeiro, João Batista fala assim, ó, eu não posso ser batizado por ti. Eu não posso batizar a ti. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus fala uma coisa que não tem nada a ver com o batismo. Mas o João entende. Porque Jesus diz assim, João, faça o que tem que ser feito para que se cumpra a justiça de Deus. O que tem a ver com o batismo? Nada. Por quê? O sumo sacerdote é que imola o cordeiro. O João Batista, como sumo sacerdote, quando ele batiza Jesus, é o sumo sacerdote que está colocando a mão no cordeiro. No outro dia, João Batista olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, que justiça que Jesus falou? João, você sabe que a justiça de Deus tem que ser cumprida. Qual é a justiça de Deus? Alguém tem que morrer. Quando João Batista põe a mão de Jesus, ele já está anunciando a morte do Cordeiro. Ó, gente, eu fico arrepiado. Exato. Exatamente. E o sumo sacerdote que sacrificava pelo povo. Aí Jesus, em Mateus 11, fala bem assim com as pessoas. Quem vocês veem sair no deserto? Um profeta? Um caniço agitado pelo vento? Não. Olha só o que Jesus fala. Vocês veem um profeta? Jesus diz, não, eu vos afirmo, muito mais do que um profeta. Agora eu pergunto para vocês, mentes pensantes, o que era mais do que um profeta? E que tipo de sumo sacerdote? Que apresentaria ao mundo o Cordeiro de Deus. Fantástico. Percebeu, Simone? Jesus une os três ofícios. Então quer dizer, quem é Jesus? Jesus é a oferta que a Trindade ofereceu para nós. Ou seja, só o amor de Deus não me salva. Esse amor tem que ter algum gesto. Qual foi o gesto? A segunda pessoa da Trindade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque o Filho de Deus teria uma vida perfeita e, logicamente, uma morte perfeita. Agora, veja bem, qual morte que salva? Como é que nós morremos em Cristo? Deixando as práticas pecaminosas. Quando a gente crê, não, isso aí é resultado. É consequência. Mas a gente morre na morte de Cristo quando nós cremos que Ele morreu por mim. Quando eu creio que Ele morreu por mim, eu estou morrendo na morte dEle. E a morte dEle foi perfeita. Ou seja, a perfeição da vida de Jesus e a perfeição da morte de Jesus passa para a minha morte. Então eu tenho que morrer da morte certa. Que é diferente da morte que é diferente da morte como consequência de pecado. É um processo contínuo por toda a vida. Sério. Esse pedacinho para mim. A gente tem que morrer a morte certa. Qual é a morte certa? É morrer em Cristo.
Porque o Paulo vai dizer em Colossenses 3:1 que se fostes ressuscitados com Cristo, olha, se eu sou ressuscitado com Cristo, eu tenho que padecer a morte de Cristo. E como que eu morro a morte de Cristo? Quando eu creio na morte dele. Quando eu passo a crer na morte dele, eu morro com ele. E morrendo com ele é morte. E morrendo com ele é a morte que Deus aceita. Em outras palavras, vocês acham que o evangelho é simples, não é? O evangelho é complicado. Olha, quanta coisa eu estou falando, costurando aqui, ali. É como se o evangelho fosse peças soltas que Deus fez de propósito, para a gente usar um pouco isso aqui. E quem é o complicador de tudo? Paulo. Por isso que o Pedro vai dizer, ó, tem umas coisas lá que não dá para entender. Como ele não gosta de morrer a morte de Cristo, que negócio é esse? Fala, Janisley? Quando Jesus fala também, podemos assim, se não nascer de novo, né, não poderás. Na verdade, você precisa morrer para daqui nascer. Então, aí você falou bem, Jane. Como é possível alguém nascer de novo? Se morrer é a morte certa. Porque a outra morte é isso aí mesmo, meu amigo. Essa morte aí. Agora, olha que interessante. Isso aqui que eu quero bater na tecla. Alguém lê para nós? Tá. Quem quer ler Marcos? Lê aí, Marcos. O Marcos está em Nárnia. O Marcos está em Nárnia. Jesus não só morreu em nosso lugar, mas também viveu em nosso lugar. Aqui, gente, preste atenção. Alguém já pode ler depois Romanos 5:10? Abre aí o Romanos 5:10. Depois do final do slide, alguém vai ler Romanos 5:10. Você lê? Continua, Marcos. Fomos salvos não apenas por sua morte, mas também por sua vida. Quando cremos em Jesus Cristo, Deus acredita a perfeita justiça de Jesus Cristo à nossa conta. Nesse ato legal, Deus nos declarou justos com base no que Cristo garantiu para nós quando Ele viveu perfeitamente sob a lei. Vai lá, o que diz Romanos 5:10? Peraí que o Dídio vai ler. Dídio. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha aí, essa frase final quase não é perceptido pelos leitores. Lê a última frase, lê, Giovanni. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela... É a única frase em todo o Novo Testamento que diz que somos salvos pela vida dele. Então, na verdade, Raul, nós enfatizamos a morte quando deveríamos enfatizar a vida, porque a morte é consequência de uma vida perfeita. E isso é maravilhoso. E isso é graça. O que é graça? É o favor de Deus. Qual o favor de Deus? Ele veio morrer por mim? Não, ele veio viver por mim. Ele fez uma coisa que o Luiz não tinha condições. Ele fez uma coisa que o Irã não tinha condições. O que eu não tinha condição? Ter uma vida perfeita para cumprir a justiça de Deus. Então alguém foi justo em meu lugar. Então quando eu creio em Jesus Cristo, a perfeição dele passa para mim. Quando eu creio na morte de Cristo, eu estou morrendo na morte dele. E estou ressuscitando ao mesmo tempo como ele ressuscitou. A gente vai chegar lá. É o conceito, a gente vai chegar lá. Percebe como que o Evangelho é uma estrutura perfeita. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Ele proveu. E quando eu falo Deus, eu não falo Pai. Eu estou falando da Trindade. A Trindade é perfeita. A Trindade é maravilhosa. Uma das pessoas da Trindade veio resolver o problema da justiça que a própria Trindade estabeleceu. Pensa bem que coisa mais interessante, Luiz. A Trindade estabeleceu um padrão.
A Trindade sabia que ninguém ia cumprir esse padrão, mas um membro da Trindade disse, não, pode deixar que eu pague a conta. Como é que ele não vai adorar um Deus desse? Troca abençoada. Como é que você não adora um ser desse? Como é que a gente não devota a nossa vida a um ser desse? Que quem fez a desgraceira toda foi eu. Mas ele veio consertar o que eu fiz. E o que é tremendo que você falou é que existe toda uma lógica por detrás. Toda uma lógica. Nem tudo na Bíblia tem lógica, existem os mistérios de Deus, mas a maioria das coisas da Bíblia, sim, tem uma lógica. Né? Claro. Um percurso lógico. Professor, ali voltando ali um pouquinho na aula, o padrão de Deus, né? A justiça é o padrão, né? É ético. Então, se nós não estivermos de acordo com isso, não podemos ser salvos, porque Deus não vai nos salvar apenas porque Ele nos ama. Então, dentro desse contexto, a justiça de Deus é o amor. Claro que é. Porque por que a justiça de Deus é amor? Porque um dos membros da Trindade se ofereceu para isso. Então veja bem, olha que interessante. Porque senão seríamos merecedores. Exatamente, então Deus não é injusto. Veja bem, é aquela história. Eu vou dar, então eu vou aqui, eu sou um cara multimilionário, trilionário, né? E eu vou dar o carro mais caro para o Marcos. Carro mais caro eu vou dar para o mais caro. Vou dar um carro para o Marcos que custa 10 milhões de dólares. Aí o Marcos vai falar para mim, não, pastor, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar IPVA disso, nem dinheiro para pagar imposto disso. Não tem problema, Marcos. Você vai usar esse carro o tempo que você quiser e eu vou pagar toda a conta desse carro. Você não vai pagar combustível, você não vai pagar seguro. É um presente que eu estou dando para você. Lógico que é uma ilustração, bem aquém, mas é algo para a gente ver. Deus exigiu um padrão e Ele é tão perfeito e tão justo que Ele exigiu um padrão que a gente não ia conseguir satisfazer, mas Ele ofereceu um meio. Perfeito. O Evangelho é perfeito. Totalmente perfeito. Né? Continuando ali. Quem lê para nós aqui? O Raul? Lê para nós. Essa foi longe. Essa foi longe. Vamos lá. Na primeira sessão principal de Romanos, Paulo apresenta a sua defesa da condenação de toda a raça humana. Aqui está a acusação de Paulo contra toda a humanidade. Ele afirma que todas as pessoas carecem da perfeita justiça necessária para terem uma posição correta diante de Deus. A natureza do homem, seja pagão ou cristão, ainda é a mesma. Questão que você levantou na outra parte. E as acusações do apóstolo aplicam-se mais ou menos ao estado e ao caráter dos homens em todos os momentos, até que sejam levados à plena submissão à fé de Cristo e renovados pelo poder divino. Muito bem. Aí o apóstolo começa a mostrar que toda a humanidade precisa da salvação do Evangelho, porque ninguém poderia obter o favor de Deus ou escapar da sua ira por suas próprias obras, pois ninguém pode alegar que cumpriu todas as suas obrigações para com Deus e para com o próximo. Nem se pode dizer verdadeiramente que ele agiu plenamente à altura da luz que ele foi concedida. Ou seja, eu não tenho condição. A minha pecaminosidade não me permite satisfazer a justiça de Deus. A causa dessa pecaminosidade é manter a verdade da injustiça. Todos, mais ou menos, fazem o que sabem ser errado e omitem o que sabem ser certo. De modo que a alegação de ignorância não pode ser admitida de ninguém. A natureza do homem, seja pagão ou cristão, ainda é a mesma. Por quê? Porque Deus nos deu um presente chamado consciência. Independentemente se é pagão ou cristão, o Newton tem consciência. Ele tem uma regra moral dentro dele.
Já vai buscar o Timotinho? Tem que buscar o herdeiro. Vai lá, filho. Valeu, até terça que vem, hein? É a família sacerdotal. Sumo sacerdote aí, ó. Vai uns 20 anos. Vai, tranquilo. Por aí, ó. Essa linhagem é feroz. Então, a natureza do homem, seja pagão, ainda é a mesma. Nós temos aí 15 minutos para encerrar a aula, e eu quero terminar com isso aqui. Vamos ler Romanos 1, 18. Não, Romanos 1, 21, 22 e 23. Marcos. Vamos ler aqui na voz de locutor. Cid Morangueira. 21, 22 e 23. Preste atenção nesse texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vamos ali. Então Deus é um Deus que tem ira. Ira não é raiva. Ira é um sentimento de reprovação com a injustiça. Deus tem ira. Então veja, o apóstolo começa dizendo que Deus, veja bem, Deus tem amor e mostra, mas Deus tem ira e mostra, porque ele está começando a dizer, a ira de Deus se revela, ou seja, Deus faz questão de dizer para a humanidade que ele está irado. Vamos lá, por que Deus está irado? Primeiro, porque o homem bloqueou a verdade. Não é isso que diz o verso 18? Vamos ler o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então quer dizer que o homem bloqueou a verdade. Quem é a verdade? Deus. Veja que interessante. Deus pôs em todos nós seres humanos, pagão ou não, o princípio da verdade. Nós fomos criados pela verdade, na verdade e para a verdade. Não há outro jeito de satisfazer a existência humana se não tiver a verdade. Os neurocientistas dizem, presta atenção em Suzy, isso aqui não é teologia, é ciência. Os neurocientistas dizem que uma pessoa não consegue salvar a mentira, ele só consegue salvar o que é verdade. Aí os neurocientistas vão dizer, claro, né, que eles não vão dizer, aliás, a mente humana foi projetada, essa é a fala que eles usam. Claro que foi projetada através de milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Tudo bem. É fraco esse argumento, muito fraco esse argumento, mas é o que tem. Eles não vão dizer que o homem tem uma mente porque Deus criou. Deus é a verdade. Amém? Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra verdade. Ou seja, o ser humano foi feito pela verdade, na verdade e para a verdade. Por isso que os policiais, quando vão perguntar a um suspeito de um crime, perguntam, daí a 5 minutos voltam numa outra pergunta. Aí o cara se contradiz. Por quê? Porque a mente dele, por mais maligna que seja, não foi projetada para salvar a verdade. A mentira. Mas 20 anos depois, a verdade que o Sérgio conta aqui, ele vai lembrar dela lá na frente. A mente da gente só salva o que é verdade, nunca salva o que é mentira. Por isso que os ditados das nossas avós, a ciência provou. Mentira tem perna curta.
Na verdade, mentira tem mente curta, né? seria ser mais, se arrasta. Muito bem, muito bem. Então, eu tenho o princípio da verdade, porque Deus me criou e Ele é a verdade. Então, eu fui criado pela verdade, na verdade e para a verdade. Viu, Giovanni, você que gosta de pontos assim? Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a verdade. A verdade tem 3 fatores na nossa vida. Primeiro lugar, nós fomos feitos pela verdade. Aí ele fala, plá, 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 plá. Com sorrisinho, com sorrisinho, com sorrisinho. Com a balancinha da cabeça. Não, você escuta, Giovanni? Balancinho da cabeça. Em segundo lugar, Giovanni! Olho inchado! Eu falei com ele, Giovanni, tu tá com a cara de sono. Tu tava com a cara de sono. Então, é isso aí. Nós somos criados pela verdade, na verdade, para a verdade. Então, a verdade estabelece a nossa vida. Mas o que o homem fez? Bloqueou esse princípio de Deus. Diz lá o Salmo 14:1. Diz o insensato no seu coração. Coração qual é? Diz o insensato no seu coração. Não a Deus. Por quê? Por que o cara tem que matar Deus na mente? Porque a consciência está aqui. Então, se eu anulo Deus que liga a minha consciência, eu não tenho com que ficar preocupado lá na frente de prestar conta. Ok? Segundo, aí eu já falei, o ser humano é feito pela verdade, com a verdade, para a verdade. Mudança, ok. Veja que interessante. Eu não quero aceitar a verdade de Deus, doutora Leia. Mas o meu ser inclina para uma verdade. Mas eu não quero essa verdade natural. Essa verdade natural me incomoda, porque eu quero fazer coisas que essa verdade não quer que eu faça. E quando eu faço coisas que essa verdade não quer que eu faça, eu me sinto muito mal. Mas eu também sei que eu não consigo viver sem uma verdade. Qual é a minha fuga? Qual é a minha fuga? Criar uma. Mudança da verdade. 1:23. Aí atrás, quem quer ler, por favor? Dona Sofia, quer ler, Dona Sofia? 23. Deixa o Calixto ler lá. Peraí, Calixto. Espera aí, ele está animado. Pode ler. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Muito bem, aí a denúncia. Mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, eu criei a minha verdade. Aliás, é o que está acontecendo na sociedade brasileira. Olha o caos que nós estamos. Porque a sociedade brasileira, pela ideologia que está sendo implantada, homem não é homem, mulher não é mulher, e criança pode escolher o que ela quer ser, independentemente do que a biologia está dizendo que ela seja. Ou seja, qual é a verdade? A verdade é que eu sou sexo masculino. Esta é a verdade. Mas aí o que diz a sociedade? Não, essa verdade não quero. Vamos inventar uma outra. Qual é a outra verdade? Eu posso não ser o que eu sou. Percebe? Então o que acontece aqui? Uma mudança, ou seja, o Brasil, no exato momento que nós estamos vivendo, na nossa história, somos como a sociedade romana do século I. Só que num grau mais elevado ainda. Você sabe por que o nosso grau é mais elevado? Porque a sociedade romana no século I não tinha sociedade fundada na fé cristã, que a nossa sociedade é cristã. Se você tirar os parâmetros da sociedade ocidental, você tem que tirar 80% da fé cristã. Porque pensamentos como liberdade, verdade, expressão, igualdade são princípios cristãos. Você tira isso, acabou a fé cristã. Então, Jesus Cristo, vamos tirar ele como Deus, ok?
Vamos falar de Jesus Cristo, apenas o Jesus histórico. O Jesus histórico é o maior paradigma da sociedade ocidental. Porque toda a sociedade ocidental, as suas bases constitucionais e leis estão baseadas nos pressupostos de seus ensinos. Por isso que está num grau mais elevado. Nós não somos uma sociedade pagã como Roma era. Hã? Não somos ignorantes como eles. Não. Vocês estão entendendo aqui o pensamento do apóstolo Paulo? Está entendendo, Reginaldo? Uma rebeldia intencional. É intencional. Gente, o que ele falou é verdade. O Giovanni falou é a pedra de toque. Nenhum desvio de conduta é aleatório. Porque eu tenho, lá entre os índios, os caras que nunca ouviram falar do evangelho de Deus e de ninguém, se o índio rouba lá, o cara é punido. Quem ensinou para a comunidade indígena que roubar é um erro? Tem um botão aqui na cabeça de cada um de nós, véio. Então é indesculpável. Vamos adiante. Mas falando assim, pastor, que Deus é amor, é justiça, é Aham, amor é uma via de mão dupla. No nosso caso, na casa de Deus, não. Aí, mas e se eu não vivo a vida de Jesus? Se eu não vivo, estou rejeitando? Veja bem. Estou devolvendo esse amor? Veja bem, a Bíblia fala que Deus é amor, então Ele não tem como não amar. Ok? Então Ele ama, por isso que a gente não entende o amor de Deus. Como é que Deus vai amar um estuprador? Se tem um estuprador, eu quero matar ele. Ainda mais se for de criança, bebezinho. Nenhum de nós quer. A justiça, esse tem que morrer. Mas Deus ama e perdoa o cara. Porque Deus é amor. Ele não tem como não amar. Agora, o nosso amor é diferente porque ele está contaminado pelo pecado. Daí a Bíblia vai dizer que o homem é pecador. Por isso que o amor, no nosso caso, ele é uma possibilidade que só pode acontecer se eu